Ele entrou na reunião com botas sujas de terra e chapéu de palha. Os executivos riram, tiraram fotos, chamaram segurança. Mas quando ele abriu a pasta e mostrou os documentos, o CEO ficou pálido. Aquele fazendeiro humilde era o verdadeiro dono da empresa. Sebastião estava consertando a cerca do pasto quando o carteiro apareceu na estrada de terra. Era meio da tarde, sol quente batendo nas costas, suor escorrendo pela testa. Ele largou o martelo e caminhou até o portão, limpando as mãos na calça desbotada. Carta registrada para o senhor. O carteiro disse, estendendo o envelope grosso. Precisa assinar aqui. Sebastião pegou a caneta e assinou com a letra meio torta de quem aprendeu a escrever tarde na vida. O envelope era elegante, papel caro, logo dourado de uma empresa que ele nunca tinha ouvido falar. Tech Valley, Agronegócios, S.A. Abriu ali mesmo, em pé no meio da estrada. Dentro tinha uma carta formal convocando ele para uma reunião extraordinária de acionistas. Data, horário, endereço na capital. Tudo muito oficial, muito sério. Deve ser engano, ele pensou. Acionista? Ele era fazendeiro. Tinha 3 alqueires de terra que herdou do pai, plantava milho e feijão, criava algumas galinhas. Não entendia nada dessas coisas de empresa, de ações, de reunião corporativa, mas no final da carta tinha uma linha que fez o coração dele apertar. Referente à transferência de participação societária do Sr. Teodoro Mendes. Teodoro, o avô dele. Sebastião voltou para casa devagar, lendo a carta de novo. Teodoro tinha se afastado da família há muitos anos por causa de desentendimentos com os sócios da empresa que ele ajudou a criar. Sebastião era menino na época, mas lembrava do avô chegando na fazenda, cansado, dizendo que preferia a simplicidade do campo do que a falsidade da cidade grande. Sebastião, o avô dizia sentado na varanda, lembra de uma coisa: dinheiro vai e vem, caráter fica. Respeito não se compra em loja chique, se conquista com honestidade. O avô passou anos ensinando ele a plantar, a cuidar da terra, a valorizar o trabalho honesto. Nunca mais falou da empresa, dos sócios, do tempo que passou na cidade. Era como se aquela parte da vida dele tivesse sido apagada. Mas agora, tantos anos depois, Sebastião estava ali com aquela carta na mão. Participação societária, ações, reunião. Ele não entendia direito o que significava, mas sentia que precisava ir. Era como se o avô estivesse pedindo para ele terminar algo que ficou incompleto. Naquela noite, Sebastião quase não dormiu. Ficou olhando para o teto, pensando. Tinha que viajar para a capital, entrar num mundo que não conhecia, falar com gente que provavelmente ia achar ele um caipira sem noção. Mas era pelo avô. Pelo homem que ensinou ele a ser quem era. De manhã cedo, pegou a camisa xadrez menos rasgada que tinha, a calça jeans que usava para ir na cidade comprar ração, as botas de couro que já tinham pisado em mais lama que a maioria das pessoas vê na vida inteira. Colocou o chapéu de palha que o avô deu para ele anos atrás e foi para a rodoviária. A viagem de ônibus durou quase 6 horas. Sebastião ia sentado na janela, vendo a paisagem mudar. Roças e pastos virando prédios e asfalto. Gente simples como ele virando executivos de terno correndo com pasta debaixo do braço. 2 mundos completamente diferentes. O que eu estou fazendo? Ele pensou mais de uma vez. Vou chegar lá e vão rir da minha cara. Vão achar que sou maluco. Mas a voz do avô ecoava na cabeça dele. Sebastião, nunca deixe ninguém fazer você se sentir pequeno só porque não usa roupa cara. Tamanho de gente se mede por dentro, não por fora. O ônibus parou no terminal da capital. Sebastião desceu carregando uma sacola de pano com os documentos que trouxe. Consultou o papel com o endereço da empresa e pegou outro ônibus para o bairro corporativo. Quando desceu na parada certa, ficou parado na calçada só olhando. Prédios de vidro subindo até o céu, carros importados passando, gente toda arrumada andando rápido como se estivesse sempre atrasada. E bem na frente dele, o prédio mais imponente de todos. 20 andares de vidro espelhado refletindo o sol. Logo dourado gigante na fachada. Tech Valley Agronegócios. Sebastião respirou fundo, ajeitou o chapéu e atravessou a rua. As portas automáticas abriram quando ele se aproximou,
Ar-condicionado gelado bateu no rosto como se fosse outro mundo. O saguão era maior que a casa dele inteira. Piso de mármore brilhando, plantas ornamentais, uma fonte de água no meio. Tudo muito luxuoso, muito intimidador. Atrás do balcão de recepção tinha uma moça jovem, cabelo preso, maquiagem impecável, uniforme elegante. O crachá dizia Camila. Ela estava mexendo no computador quando Sebastião se aproximou. "Com licença", ele disse com aquela voz grave de quem não tem costume de falar baixo. Camila levantou os olhos e a expressão dela mudou na hora. Olhou Sebastião de cima a baixo, das botas sujas até o chapéu de palha, e o sorriso profissional desapareceu. "Pois não?" ela perguntou com um tom que deixava claro que estava incomodada. "Vim para uma reunião. Recebi convocação." "Reunião?" Camila repetiu como se ele tivesse falado em outra língua. "Senhor, aqui é uma empresa, não é lugar de atendimento público." "Eu sei, recebi carta convocando para a reunião de acionistas." A moça soltou uma risadinha baixa, tentando disfarçar. "Acionistas? O senhor tem certeza que está no lugar certo?" Sebastião tirou a carta do bolso e colocou no balcão. Camila pegou, olhou meio de lado, leu por cima. A expressão dela ficou confusa. "Isso aqui parece oficial", ela murmurou. "Mas deve ter algum engano." "Não tem engano não. Está meu nome aqui. Sebastião Mendes. Mesmo assim, o senhor vai ter que aguardar. Vou precisar confirmar." Ela pegou o telefone e discou para alguém, falando baixo, olhando para Sebastião com desconfiança. Deu para ele ouvir ela dizendo: "Situação estranha aqui embaixo, e aparência inadequada." Enquanto esperava, Sebastião olhou ao redor. Viu gente entrando e saindo, todos bem vestidos, todos parecendo importantes. Sentiu pela primeira vez na vida o que era ser julgado antes mesmo de abrir a boca. 2 seguranças se aproximaram. Homens grandes, uniformizados, com aquela postura de quem está sempre pronto para problema. "Senhor", um deles disse, "a moça falou que o senhor está alegando ter convocação para a reunião de acionistas?" "Não estou alegando. Estou mostrando." Sebastião entregou a carta para o segurança. O homem leu, mostrou para o colega. Os dois se olharam sem saber o que fazer. "O documento parece legítimo", o segurança admitiu. "Mas vamos precisar que o senhor aguarde ali enquanto confirmamos." Apontou para uns sofás de couro no canto do saguão. Sebastião foi e sentou, colocando o chapéu no colo. Podia sentir os olhares de todo mundo. Gente passando, olhando para ele como se fosse bicho estranho. Uma executiva comentou baixo com a colega e as duas riram olhando na direção dele. "O que eu estou fazendo aqui?" Sebastião pensou de novo. Mas aí lembrou do avô, dos ensinamentos, da confiança que o velho depositou nele ao longo dos anos. Não ia desistir agora. 15 minutos se passaram. Meia hora. Os seguranças conversavam entre si, faziam ligações. Pareciam cada vez mais perdidos. Até que um deles voltou até Sebastião. "Senhor, confirmamos que existe uma convocação em seu nome. O senhor pode subir. 20º andar, sala de reuniões executiva." Sebastião levantou, pegou o chapéu e seguiu para os elevadores. Quando a porta abriu, tinha 3 pessoas dentro, todas de terno. Entraram mais 2. Sebastião entrou por último. O silêncio foi constrangedor. Todo mundo olhando para ele pelos cantos dos olhos, fazendo cara de nojo. O elevador subiu devagar. Parou no 10º andar. Saíram 2. Parou no 15º. Saiu mais 1. Até que chegou no 20º. Sebastião saiu. Encontrou uma placa indicando Sala de Reuniões Executiva, ala oeste. Caminhou pelo corredor de carpete grosso, paredes decoradas com quadros caros. Chegou na porta dupla de madeira nobre. Respirou fundo. Do outro lado daquela porta estava um mundo que ele não conhecia. Gente que ia julgar ele, que ia duvidar dele, que ia achar que ele não pertencia ali. Mas Sebastião não tinha medo de julgamento. Tinha trabalhado a vida inteira debaixo de sol quente, carregando peso, suando honestamente. Tinha caráter, tinha dignidade. E isso, o avô sempre dizia, vale mais que qualquer roupa cara. Empurrou a porta e entrou. A sala de reuniões era maior que a casa de Sebastião. Mesa comprida de madeira escura polida, cadeiras de couro alto, tela gigante na parede,
ar-condicionado mantendo tudo numa temperatura perfeita. E sentados ao redor daquela mesa, tinha 15 pessoas, todas de terno, todas com laptops abertos, todas parecendo muito importantes. A conversa parou na hora que Sebastião entrou. 15 pares de olhos se viraram para ele. O silêncio durou uns 3 segundos que pareceram uma eternidade. E aí começaram as risadas. Primeiro foi uma risadinha abafada vinda do canto da mesa, depois outra. Até que um homem sentado na cabeceira, cabelo engomado, terno que custava mais que um carro popular, soltou uma gargalhada alta que fez todo mundo rir junto. "Galera, acho que o entregador se perdeu", ele disse, e a sala inteira explodiu em risos. Sebastião ficou parado na porta, segurando o chapéu. Sentia as bochechas esquentarem, mas não de vergonha, de raiva controlada. Raiva de gente que ri do que não conhece. "Desculpa interromper o almoço executivo, amigo." O homem do terno caro continuou. "Mas a cozinha fica no subsolo. Elevador de serviço ali no final do corredor." Mais risadas. Uma mulher de blazer amarelo estava tirando foto com o celular, provavelmente para mandar no grupo da empresa. Sebastião viu ela digitando alguma coisa, rindo sozinha. "Não sou entregador", Sebastião disse, a voz saindo firme. "Vim para a reunião. Recebi convocação." O homem do terno parou de rir. Olhou para Sebastião com uma expressão entre surpresa e irritação. "Convocação? Que convocação?" "Reunião de acionistas. Tecvale Agronegócios." A sala ficou em silêncio de novo, mas agora era um silêncio diferente. Tinha algo de desconfortável no ar. Um homem mais velho, óculos de grau, pasta de couro no colo, se inclinou para a frente. "Senhor, o senhor tem certeza que está no lugar certo? Essa reunião é restrita a acionistas da empresa." "Eu sei, por isso estou aqui. O senhor é acionista?" A mulher do blazer amarelo perguntou, guardando o celular rapidamente. Tinha uma plaquinha na frente dela. "Vanessa Torres, diretora financeira." "Sou." Agora o riso era de deboche mesmo. O homem do terno caro, que pela placa devia ser Marcelo Tavares, CEO, bateu na mesa como quem ouviu a melhor piada do ano. "Você ouviu isso, pessoal? Nosso amigo aqui é acionista." Ele olhou para Sebastião de cima a baixo. "Deixa eu adivinhar. Comprou uma ação pelo aplicativo e achou que virou dono da empresa?" "Não comprei, herdei." "Herdou de quem? Do seu tio fazendeiro?" A sala riu de novo. Sebastião respirou fundo. Lembrou do avô dizendo: "Quando te julgarem pela roupa, não gaste energia respondendo. Deixa suas ações falarem." Um homem mais novo, gravata afrouxada, se levantou da cadeira. "Bruno Costa, gerente de operações", dizia a plaquinha. "Marcelo, acho melhor a gente verificar isso. Pode ser golpista." "Golpista?" Marcelo riu mais ainda. "Bruno, olha para ele. Golpista usa terno falsificado, não chapéu de palha. Mesmo assim, pode ser perigoso deixar qualquer um entrar aqui." "Perigoso?" Sebastião repetiu a palavra, sentindo a paciência acabando. "Estou aqui porque recebi convocação oficial da empresa. Não entrei escondido, não forcei nada. Passei pela segurança, mostrei documentos." Vanessa se levantou, ajeitando o blazer. "Tudo bem, vamos resolver isso rápido." "Mostra essa tal convocação." Sebastião tirou a carta do bolso. Estava um pouco amassada de tanto ficar guardada, mas era legível. Entregou para Vanessa. Ela pegou com a ponta dos dedos, como se tivesse nojo, e leu rapidamente. A expressão dela mudou. Ficou séria. Passou a carta para Marcelo, que leu também. O CEO franziu a testa. "Teodoro Mendes." Ele leu em voz alta. "Esse nome me soa familiar." "Era meu avô", Sebastião disse. Marcelo olhou para Sebastião com mais atenção agora. Teodoro Mendes foi um dos sócios fundadores dessa empresa há muitos anos, mas ele saiu da sociedade há décadas. Saiu, mas manteve participação societária. Está tudo na carta. Bruno se aproximou, pegou a carta das mãos de Marcelo e leu também. A convocação é legítima. Tem protocolo, assinatura do departamento jurídico, tudo certinho. O clima na sala mudou completamente. Os risos pararam. As pessoas se entreolharam sem saber como reagir. Sebastião continuava parado perto da porta, de pé, segurando o chapéu. "Tá bom", Marcelo disse, a voz saindo menos arrogante agora.
A convocação é legítima, mas provavelmente é alguma ação mínima, alguma porcentagem irrelevante que o senhor herdou. Pode ser, Sebastião respondeu simplesmente. Então senta aí no canto, fica quieto, assiste à reunião e depois vai embora, tá bom? Vanessa apontou para uma cadeira vazia no fim da mesa, longe de todo mundo, quase encostada na parede. Sebastião caminhou até lá, sentou e colocou o chapéu no colo. Marcelo bateu palma, chamando a atenção. Tá, galera, vamos voltar ao que interessa. Temos muito a discutir hoje. A reunião recomeçou como se nada tivesse acontecido. Mas Sebastião notou que algumas pessoas ainda olhavam para ele de vez em quando. Vanessa, principalmente. Ela parecia incomodada com a presença dele ali. Marcelo começou a falar sobre números, projeções, expansão de mercado. Usava termos complicados. Mostrava gráficos coloridos na tela gigante. Todo mundo anotava, concordava com a cabeça, fazia perguntas técnicas. Sebastião não entendia metade do que estava sendo dito. Mas uma coisa ele entendia: números. O avô tinha ensinado ele a fazer contas de cabeça, a calcular lucro e prejuízo, a gerenciar os recursos da fazenda, e os números que estavam sendo apresentados ali não batiam. Marcelo dizia que a empresa tinha crescido 20% no último ano, mas mostrava um gráfico que indicava crescimento de apenas 12%. Dizia que os custos operacionais tinham diminuído, mas a planilha mostrava o contrário. Interessante, Sebastião pensou. Ou ele não sabe ler os próprios dados, ou está mentindo de propósito. Bruno apresentou em seguida o relatório de operações. Falou sobre novos contratos, parcerias estratégicas, expansão para outras regiões. Tudo muito bonito, muito bem embalado. Mas tinha algo de falso naquilo tudo. Sebastião sentia no estômago. Vanessa era a próxima. Pegou um controle remoto e mudou o slide na tela. Números financeiros apareceram. Receita, despesas, lucro líquido. Ela começou a explicar cada item com aquele tom de quem sabe que está impressionando todo mundo. Como podem ver, ela disse apontando para o gráfico, tivemos um aumento significativo na receita. Nossos investimentos em consultoria externa estão trazendo resultados excepcionais. Sebastião olhou para os números. Consultoria externa tinha consumido quase 30% do orçamento. Era muito. Muito mesmo. Com licença, Sebastião disse, levantando a mão. A sala inteira se virou para ele. Marcelo suspirou alto, irritado. Sim? Ele perguntou com impaciência. Essa consultoria externa aí, 30% do orçamento parece muito. O que exatamente ela faz? Vanessa deu uma risadinha forçada. Senhor, isso é algo complexo. Envolve análise de mercado, estratégia corporativa, coisas que exigem conhecimento técnico. Mas 30%? Marcelo bateu na mesa. Olha, amigo, sem querer ser grosso, mas você não entende como funciona uma empresa moderna. Consultoria é investimento essencial. Entendo, só achei estranho. Pois é, você acha muita coisa estranha porque não conhece o mercado, Bruno se intrometeu. Fica na sua fazenda plantando batata e deixa quem entende cuidar dos negócios. A sala riu de novo. Sebastião abaixou a cabeça, mas não de vergonha. Estava pensando, calculando, juntando as peças. A reunião continuou por mais uma hora. Cada executivo apresentando relatórios maravilhosos, números impressionantes, projeções otimistas. Tudo perfeito demais, bonito demais, falso demais. Quando Marcelo estava terminando a apresentação final, a porta da sala se abriu. Entrou uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, grisalho, tailleur discreto, pasta de couro debaixo do braço. Ela parou, olhou para a sala, franziu a testa. Desculpem o atraso, ela disse. Trânsito estava impossível. Doutora Helena, Marcelo se levantou rapidamente. Que bom que chegou. Estávamos justamente finalizando. A mulher colocou a pasta na mesa e abriu. Tirou uns papéis de dentro, colocou óculos de leitura. Recebi os documentos que pediram. Sobre a transferência de participação societária do senhor Teodoro Mendes. O coração de Sebastião acelerou. Helena continuou folheando os papéis. Preciso confirmar a presença do herdeiro. Sebastião Mendes está aqui? Estou, Sebastião disse levantando a mão lá do canto. Helena olhou para ele, ergueu as sobrancelhas surpresa, mas não disse nada.
Apenas acenou pedindo que ele se aproximasse. Sebastião se levantou e foi até a cabeceira da mesa. O senhor trouxe documento de identificação? Sebastião tirou a carteira do bolso e entregou a identidade. Helena conferiu, comparou com os papéis que tinha na mão. Fez algumas anotações. Tudo certo. Ela disse: bem-vindo oficialmente como acionista da Tech Valley Agronegócios. Marcelo deu um sorriso condescendente. Doutora Helena, já explicamos para o senhor Sebastião que ele provavelmente herdou uma participação mínima, mas agradecemos a presença dele na reunião. Helena tirou os óculos devagar, olhou para Marcelo, depois para Vanessa, depois para Bruno, e aí olhou para todos os outros executivos na sala. Participação mínima? Ela repetiu a frase. Marcelo, acho que você não leu o documento que enviei semana passada. Li sim. Transferência de ações do falecido Teodoro Mendes para o neto. E você viu a porcentagem? Não me lembro exatamente, mas deve ser algo simbólico. Helena abriu um sorriso pequeno, mas tinha algo de sério nele. Algo que fez a sala inteira ficar tensa. Sebastião Mendes, ela disse em voz alta e clara, herdou 51% das ações da Tech Valley Agronegócios. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. 51%. As palavras ecoaram pela sala como uma sentença. Marcelo ficou branco. Vanessa deixou cair a caneta que segurava. Bruno abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Os outros executivos se entreolharam, perdidos, tentando processar o que acabavam de ouvir. Helena guardou os documentos na pasta com calma, como se tivesse acabado de informar a temperatura do dia. Conforme consta nos registros da junta comercial, o Sr. Teodoro Mendes manteve sua participação majoritária desde a fundação da empresa. Com o falecimento dele, os 51% foram transferidos legalmente para o único herdeiro direto. Isso não pode estar certo. Marcelo se levantou da cadeira com tanta força que ela quase tombou. Teodoro saiu da empresa há mais de 30 anos. Ele não tinha mais nada aqui. Saiu da gestão operacional, Helena corrigiu. Nunca vendeu suas ações. Nunca abriu mão da propriedade. Sebastião continuava em pé, segurando o chapéu, observando a confusão que se instalou. Via Vanessa sussurrando nervosa com Bruno. Via outros executivos checando celulares freneticamente. Via Marcelo andando de um lado para outro, respirando pesado. Mas isso é impossível, Vanessa explodiu. A gente tem reuniões de acionistas todo trimestre. Como nunca soubemos disso? Porque Teodoro não participava, Helena respondeu. Ele tinha o direito de se ausentar e exerceu esse direito por décadas. Por quê? Um dos executivos perguntou. Por que ele ficaria afastado sendo dono da maioria? Helena olhou para Sebastião, como que pedindo permissão para contar. Ele assentiu. Porque foi traído, ela disse simplesmente. O silêncio voltou a cair na sala. Traído como? Marcelo perguntou, a voz saindo rouca. Sebastião respirou fundo. Era hora de contar a parte da história que o avô nunca quis falar, mas que deixou registrada em cartas que ele encontrou depois que o velho se foi. Meu avô fundou essa empresa com outros 2 sócios há mais de 40 anos, Sebastião começou. E pela primeira vez desde que entrou naquela sala, todo mundo estava realmente ouvindo ele. Eles começaram pequeno, comprando e vendendo produtos agrícolas. Meu avô cuidava das fazendas, negociava com produtores, conhecia cada palmo de terra. Os outros 2 cuidavam da parte administrativa. Marcelo se sentou devagar, o rosto ainda pálido. Com o tempo, a empresa cresceu, muito. Começaram a exportar, a fazer contratos grandes, dinheiro começou a entrar pesado. E aí, Sebastião parou, sentindo o peito apertar. Os 2 sócios começaram a desviar recursos. Não, Vanessa sussurrou. Criavam empresas fantasmas, superfaturavam contratos, escondiam lucros. Meu avô descobriu por acaso vendo uns papéis que não batiam. Confrontou os sócios. Eles negaram. Disseram que ele estava ficando louco, que não entendia de administração moderna. Bruno estava imóvel, olhando fixo para a mesa. Meu avô não tinha como provar na época. Não tinha advogado, não entendia dessas coisas de documentação empresarial. Então fez a única coisa que podia fazer. Saiu. Voltou para a fazenda, para a vida simples que sempre viveu. Mas antes, registrou em cartório que mantinha as ações dele. Todas elas. E nunca mais voltou?
Um dos executivos perguntou baixinho. Nunca. Passou 30 anos plantando milho e feijão, criando galinha, vivendo com o básico. Podia ter vendido as ações, podia ter ficado rico, mas não vendeu. Sabe por quê? Ninguém respondeu. Porque tinha a esperança que um dia a verdade apareceria. Que um dia alguém ia fazer a coisa certa. Marcelo limpou a garganta. Olha, isso tudo é muito bonito, muito emocionante. Mas faz 40 anos. As pessoas que fizeram isso já foram embora há décadas. Não tem nada a ver com a gestão atual. Tem certeza? Sebastião perguntou, olhando direto nos olhos dele. Como assim? Esses contratos de consultoria que vocês apresentaram hoje. 30% do orçamento indo para empresas externas. Achei muito. Vanessa se levantou. Senhor Sebastião, com todo respeito, o senhor não entende como funciona o mercado atual. Consultoria especializada é essencial. Pode ser. Mas 3 empresas de consultoria diferentes, todas registradas há menos de 2 anos, todas com o mesmo endereço fiscal? A sala ficou tensa de novo. Como você sabe disso? Bruno perguntou. Está nos documentos que vocês mesmos mostraram na apresentação. Eu vi. Marcelo forçou uma risada. Olha, você está vendo fantasma onde não tem. São empresas legítimas, regulares. Então não vai se importar se eu pedir uma auditoria externa completa? O CEO ficou vermelho. Uma auditoria? Isso vai custar uma fortuna, atrasar processos. É um desperdício absurdo. Eu não perguntei se era caro, perguntei se você se importa. Helena se intrometeu. Como acionista majoritário, o senhor Sebastião tem direito legal de solicitar auditoria quando julgar necessário. Isso é um absurdo. Vanessa bateu na mesa. Ele chega aqui do nada e quer revirar toda a empresa? Do nada! Sebastião repetiu a palavra devagar. Meu avô construiu essa empresa. Eu tenho 51% dela. Não é do nada. Bruno se levantou nervoso. Marcelo, a gente precisa conversar. Em particular. Não. Sebastião interrompeu. Tudo que tem para ser dito é dito aqui, na frente de todo mundo. Quem você pensa que é? Bruno se virou para ele irritado. Chega aqui com essa roupa ridícula, essas botas sujas querendo dar ordem? Sou o dono da empresa, é quem eu sou. A frase caiu como bomba. Dono, não acionista, não herdeiro, dono. Marcelo respirou fundo, tentando recuperar o controle. Tá bom, vamos todo mundo se acalmar. Sebastião, eu entendo sua posição. Você herdou algo valioso e quer proteger, mas precisa confiar na equipe. A gente trabalha daqui a anos, conhece o mercado, sabe o que está fazendo. Igual os sócios que roubaram meu avô? O golpe foi certeiro. Marcelo não soube o que responder. Helena fechou a pasta e olhou para Sebastião. Preciso falar com o senhor, em particular. Eles saíram da sala de reuniões, deixando para trás 15 executivos completamente atordoados. Foram até uma sala menor no corredor. Helena fechou a porta e se virou para Sebastião. O senhor está certo. Tem algo muito errado acontecendo aqui. Você sabia? Desconfiava. Seu avô me procurou alguns anos atrás, pediu para eu vigiar a empresa discretamente. Ele estava doente. Sabia que não tinha muito tempo. Queria ter certeza que quando chegasse a hora, o herdeiro dele saberia a verdade. Sebastião sentiu os olhos arderem. O avô tinha planejado tudo. Mesmo no fim, mesmo sabendo que ia partir, tinha se preocupado em proteger o legado. Ele deixou cartas para mim, Sebastião disse, explicando tudo, pedindo para eu fazer o que ele não conseguiu, limpar a empresa, fazer a coisa certa. E é isso que vamos fazer, Helena confirmou. Mas precisa estar preparado. Essas pessoas vão lutar. Vão tentar te intimidar, te comprar, te afastar. Não vão conseguir. Tem certeza? Porque o que vem pela frente vai ser pesado. Muito pesado. Sebastião lembrou de uma noite na fazenda, semanas antes do avô se ir. O velho estava sentado na varanda, olhando as estrelas. Sebastião, vem cá. Ele tinha chamado. Senta aqui do meu lado. Sebastião sentou. Ficaram em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulho dos grilos. Um dia você vai ter que fazer uma escolha difícil, o avô disse. Entre desistir ou lutar por algo que é certo. Vai ser tentador desistir, porque lutar cansa, dói, faz a gente perder sono. E o que eu faço, vô?
Você lembra porque está lutando. Lembra que não é por dinheiro, é por princípio. Por honra. Por todas as pessoas que dependem que alguém faça a coisa certa. Voltando para o presente, Sebastião olhou para Helena e disse com convicção: tenho certeza. Eles voltaram para a sala de reuniões. A confusão tinha aumentado. Executivos discutiam em grupos, vozes alteradas. Quando Sebastião entrou, todo mundo parou de falar. Quero cópias de todos os contratos da empresa dos últimos 5 anos, ele anunciou. Todos os relatórios financeiros, todas as transações acima de R$100 mil. E quero isso até amanhã. Isso é impossível, Vanessa protestou. Então trabalhem a noite toda. Porque até eu ver esses documentos, nenhum centavo sai dessa empresa sem minha autorização. Marcelo deu um passo à frente. Você não pode fazer isso. Vai paralisar as operações. Posso sim, e vou. Bruno apontou o dedo para Sebastião. Você vai se arrepender disso. A gente tem advogados. Vamos te processar por obstrução de negócios. Helena sorriu. Pode processar. Vai perder. O senhor Sebastião está exercendo o direito legítimo de acionista majoritário. Vanessa tentou uma última cartada. Sebastião, vamos conversar com calma. Talvez possamos chegar num acordo. Você vende sua parte, recebe um valor generoso, volta para sua fazenda feliz. Não estou à venda. Todo mundo tem um preço. Sebastião colocou o chapéu na cabeça. Meu avô me ensinou que tem coisas que dinheiro não compra. Caráter é uma delas. E saiu da sala, deixando para trás um silêncio pesado como chumbo. Enquanto esperava o elevador, ouviu vozes alteradas vindo da sala de reuniões. Gritos, acusações, desespero. Tinha acabado de declarar guerra e não tinha a menor ideia do que estava por vir. Sebastião passou a noite no hotel mais barato que encontrou perto da empresa. Um quarto simples, cama dura, cheiro de mofo, mas não ligava. Tinha crescido dormindo em rede na varanda da fazenda. Luxo nunca foi importante para ele. Às 8 da noite, recebeu uma mensagem. Número desconhecido. Os documentos que pediu estão prontos. Pode buscar amanhã cedo na recepção. Nem assinaram, nem se identificaram. Sebastião olhou para a mensagem e sorriu. Estavam com medo. Gente com medo comete erros. Mas teve outra mensagem logo em seguida. Esse número ele reconheceu. Era Helena. Não vá sozinho amanhã. Pode ser perigoso. Sebastião digitou a resposta. Já passei por coisa pior. Não dessa vez. Essa gente não brinca. Conheço histórias. Ele não respondeu. Apenas guardou o celular e foi para a janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava. Carros, pessoas, luzes. Um formigueiro humano onde todo mundo corria atrás de alguma coisa. Dinheiro, poder, sucesso. O avô costumava dizer: Sebastião, essa gente da cidade corre tanto que esquece de olhar para onde está indo. No fim, chega em lugar nenhum. De manhã cedo, Sebastião voltou para o prédio da Tech Valley. Dessa vez, Camila não fez cara feia. Pelo contrário, ela se levantou rapidamente quando viu ele entrando. Senhor Sebastião, bom dia! Os documentos que solicitou já estão prontos. Vou buscar para o senhor. Ela desapareceu numa sala dos fundos e voltou carregando 3 caixas de arquivo. Pesadas. Colocou no balcão com dificuldade. São muitos documentos, ela disse, limpando o suor da testa. 5 anos de contratos e relatórios financeiros. Obrigado. Senhor. Ela hesitou, olhando ao redor para ter certeza que ninguém estava ouvindo. Posso falar uma coisa? Pode. Ontem, depois que o senhor saiu, ficou um clima muito pesado lá em cima. Muita gente nervosa. E eu. Eu queria pedir desculpas. Sebastião olhou para ela. Via nos olhos da moça um arrependimento genuíno. Pelo jeito que te tratei quando chegou. Foi errado. Julguei o senhor pela aparência e isso foi cruel. Esquece isso. Não consigo esquecer. Fiquei a noite toda pensando. Minha mãe criou eu e meus irmãos sozinha. Ela trabalhou a vida inteira de faxineira. Usava roupas simples, mãos calejadas, igual o senhor. E se alguém tratasse ela do jeito que eu tratei o senhor? A voz de Camila falhou. Eu ia ficar com ódio. Sebastião colocou a mão no ombro dela. Sua mãe deve ser uma mulher forte e te ensinou bem, porque você teve coragem de admitir o erro. Pouca gente tem. Camila limpou uma lágrima. Obrigada, senhor. E Camila, fica esperta.
Tem gente aqui dentro que não vai gostar do que está acontecendo. Ela assentiu. Sebastião pegou as 3 caixas, recusou ajuda e saiu do prédio. Voltou para o hotel, trancou a porta do quarto e espalhou tudo na cama. Eram montanhas de papéis, contratos, notas fiscais, extratos bancários, relatórios, planilhas. Tudo muito bem organizado, tudo parecendo legítimo. Mas o avô tinha ensinado Sebastião a ler nas entrelinhas. Quando alguém quer esconder mentira, o velho dizia, coloca ela no meio de muita verdade. É igual esconder agulha em palheiro. Mas se você for paciente, acha. Sebastião começou pelos contratos de consultoria. 3 empresas diferentes. DBR Consultoria Empresarial. Strategos Assessoria Corporativa. Vanguarda Business Solutions. Nomes pomposos, contratos milionários. Anotou os CNPJs das 3 empresas. Pegou o celular e pesquisou. As 3 tinham sido registradas no mesmo ano, há menos de 3 anos. Todas tinham o mesmo endereço fiscal. Uma sala comercial pequena num prédio qualquer. Estranho, muito estranho. Foi atrás das notas fiscais. Serviços de consultoria estratégica, análise de mercado, reestruturação organizacional, valores altíssimos. Mas não tinha detalhamento do que exatamente foi feito. Não tinha relatórios das consultorias. Não tinha entregáveis. Era só serviços prestados conforme contrato. Sebastião pegou uma calculadora velha que trouxe da fazenda. Começou a somar. Nos últimos 3 anos, as 3 empresas de consultoria tinham recebido mais de 15 milhões de reais da Tech Valley. 15 milhões. Ele parou. Releu os números. Conferiu de novo. Não tinha erro. 15 milhões tinham saído da empresa para 3 empresas fantasmas. Pegou o celular e ligou para Helena. Consegui os documentos, ele disse assim que ela atendeu. E você estava certa. Tem algo muito errado aqui. Pode falar pelo telefone? Melhor não. Pode vir até o hotel? Helena chegou meia hora depois. Sebastião mostrou tudo o que tinha encontrado. Ela foi lendo, fazendo anotações, ficando cada vez mais tensa. Isso aqui é fraude corporativa em grande escala, ela disse por fim. 15 milhões desviados através de empresas de fachada. Quem está por trás disso? Preciso investigar mais. Mas pela estrutura, diria que é alguém com acesso direto às finanças da empresa. Vanessa? Provavelmente. Mas ela não faria isso sozinha. Precisa de autorização do CEO para contratos desse tamanho. Marcelo? Helena assentiu. E possivelmente Bruno também. Ele assina os contratos operacionais. Sebastião sentou na cama, sentindo o peso daquilo tudo. Meu avô sabia. De alguma forma, ele sabia que isso ia acontecer de novo. Por isso deixou as ações para você terminar o que ele começou. O celular de Sebastião tocou. Número desconhecido de novo. Ele atendeu. Alô? Silêncio do outro lado. Só uma respiração pesada. Alô? Sebastião repetiu. Uma voz distorcida, provavelmente usando algum aplicativo, disse: Volta para sua fazenda enquanto pode. Esquece o que viu. Alguns segredos são perigosos demais. A ligação caiu. Sebastião olhou para Helena. Acabei de receber uma ameaça. Como assim? Ele contou. Helena ficou pálida. Sebastião, isso passa dos limites. Precisamos ir na polícia. E falar o quê? Que alguém me ligou? Não falaram nada específico. Mas é uma ameaça clara. Helena, se eu correr agora, eles ganham. É exatamente isso que querem. Me assustar. Me fazer desistir. Mas pode ser perigoso. Eu sei. Sebastião se levantou, foi até a janela. Lá embaixo, um carro escuro estava estacionado em frente ao hotel. Tinha alguém dentro, mas não dava para ver o rosto. Mas meu avô não desistiu quando roubaram dele. Não vou desistir agora. Helena suspirou. Então vamos fazer do jeito certo. Oficial. Legal. Vou entrar com um pedido de auditoria externa emergencial no judiciário hoje mesmo. Quanto tempo leva? Uns 2, 3 dias para conseguir a ordem judicial. E nesses 3 dias, eles vão ter tempo de apagar evidências. Provavelmente. Sebastião pensou rápido. Precisava de algo que impedisse eles de destruir provas. Algo que obrigasse a empresa a congelar tudo. E se eu convocar uma reunião extraordinária de acionistas? Hoje mesmo? Helena arregalou os olhos. Pode fazer isso. Como acionista majoritário, tem o direito. Mas precisa de pelo menos 6 horas de antecedência para notificar todo mundo.
Sebastião olhou o relógio. Eram 10 da manhã. Então convoca para 4 da tarde e avisa que qualquer movimentação financeira até lá vai ser considerada irregularidade grave. Helena sorriu. Você aprende rápido. Tive um bom professor. Ela saiu para providenciar tudo. Sebastião ficou sozinho no quarto com aquelas pilhas de papéis que provavam a traição. Pegou o celular e ficou olhando para a foto de tela de fundo. Era dele com o avô, tirada anos atrás na fazenda. Os dois sorrindo, braços nos ombros um do outro. Vô, ele sussurrou para a foto. Espero estar fazendo a coisa certa. O telefone tocou de novo. Dessa vez era um número comum. Sebastião atendeu com cautela. Senhor Sebastião? Uma voz feminina, jovem, assustada. Quem é? Sou Júlia. Trabalho no departamento financeiro da Tech Valley. A Camila me passou seu número. Disse que podia confiar no senhor. Pode falar. Estão apagando arquivos, agora mesmo. Vanessa mandou a equipe de TI deletar um monte de documentos do servidor. O sangue de Sebastião gelou. Que tipo de documentos? Contratos antigos, e-mails, planilhas. Tudo relacionado às consultorias externas. Você consegue impedir? Não, já deletaram quase tudo. Só estou avisando porque não é certo. Meu pai sempre disse que quando a gente vê algo errado e não fala nada, vira cúmplice. Seu pai é um homem sábio. Era. Ele se foi ano passado, mas deixou lições. Sebastião sentiu a garganta apertar. Júlia, obrigado por avisar. Você pode estar correndo risco fazendo isso. Eu sei. Mas prefiro correr risco fazendo o certo do que dormir tranquila fazendo o errado. A ligação terminou. Sebastião imediatamente ligou para Helena. Eles estão destruindo provas. Agora. Como sabe? Uma funcionária me avisou. Então não temos 3 dias. Temos 3 horas. Sebastião pegou as caixas de documentos. Pelo menos tenho cópias físicas aqui. Não podem apagar papel. Mas sem os arquivos digitais, vai ser sua palavra contra a deles. Então vamos ter que fazer eles confessarem. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem um plano? Estou pensando num. E enquanto olhava aqueles documentos espalhados na cama, Sebastião teve uma ideia. Arriscada, perigosa, mas que poderia funcionar. Às 4 da tarde ia ter reunião. E dessa vez, quem ia ser pego de surpresa não seria ele. 4 horas da tarde. Sebastião entrou na sala de reuniões carregando uma pasta de couro que Helena tinha emprestado para ele. Dentro estavam as provas. Todas elas. Organizadas, numeradas, prontas para destruir reputações. A sala estava cheia. Marcelo sentado na cabeceira, terno impecável, expressão confiante. Vanessa ao lado dele, mexendo no celular, tentando parecer despreocupada. Bruno folheando uns papéis, evitando olhar para Sebastião. E mais 10 executivos espalhados pela mesa, todos curiosos para saber o motivo daquela convocação urgente. Helena estava num canto, laptop aberto, gravando tudo. Para registro oficial, ela tinha avisado antes. Ninguém protestou. Boa tarde a todos. Sebastião começou ficando em pé na ponta oposta da mesa. Obrigado por comparecerem com tão pouco tempo de aviso. Marcelo se recostou na cadeira. Você convocou uma reunião extraordinária. Por lei somos obrigados a comparecer. Então vamos logo ao ponto. O que você quer? Quero falar sobre o futuro da empresa. Que bom, porque tenho uma proposta para você. Marcelo abriu um sorriso que não chegou nos olhos. Conversamos aqui com o pessoal e decidimos fazer uma oferta generosa. Compramos suas ações por um valor bem acima do mercado. Você sai daqui rico, volta para sua vida no campo e a gente continua tocando o negócio. Todo mundo ganha. Quanto? 20 milhões de reais. À vista. Um murmúrio percorreu a sala. Era muito dinheiro. Dinheiro que mudaria a vida de qualquer um. Sebastião ficou em silêncio por alguns segundos. 20 milhões. Podia comprar mais terras, modernizar a fazenda, viver confortável pelo resto da vida. É uma oferta justa, Vanessa acrescentou. Mais que justa. É generosa. Por que tanta pressa em me tirar daqui? Sebastião perguntou. Não é pressa, Bruno respondeu. É bom senso. Você não conhece esse mercado. Vai acabar perdendo dinheiro, tomando decisões erradas. Estamos te protegendo. Protegendo? Exatamente. Olha, sem querer te ofender, mas você é fazendeiro. Planta milho,
Cria galinha. Isso aqui é outro mundo. Deixa quem entende cuidar disso. Sebastião abriu a pasta e tirou uma folha de papel. Posso fazer uma pergunta antes de aceitar a oferta? Claro, Marcelo disse relaxando. Achava que tinha ganhado. TBR Consultoria Empresarial. O que exatamente essa empresa faz? Vanessa engoliu seco. Uma consultoria especializada em estratégia corporativa. E Estrategos Assessoria, Análise de Mercado e Reestruturação. E Vanguarda Business Solutions, Otimização de Processos. Sebastião assentiu. Entendi. E por que as 3 empresas têm o mesmo endereço fiscal? Uma sala de 20 metros quadrados num prédio comercial? O silêncio que caiu foi pesado. Marcelo se mexeu desconfortável na cadeira. Isso é comum no mercado. Ele tentou justificar. Muitas consultorias usam endereços compartilhados. E por que nenhuma das 3 tem site? Não tem telefone de contato? Não aparecem em nenhuma busca na internet? Empresas sérias não precisam de marketing agressivo, Vanessa respondeu, mas a voz saiu trêmula. Sebastião tirou mais papéis da pasta. Nos últimos 3 anos, essas 3 empresas receberam 15 milhões de reais da Tecvale. 15 milhões. E não tem um único relatório do que foi entregue em troca. Bruno se levantou. Você está insinuando o quê? Não estou insinuando. Estou afirmando. São empresas fantasmas, criadas para desviar dinheiro da empresa. A bomba explodiu. Executivos começaram a falar ao mesmo tempo. Alguns em choque, outros tentando entender, outros claramente sabendo de alguma coisa. Marcelo bateu na mesa. Isso é uma acusação gravíssima. Você tem provas? Tenho. Sebastião espalhou documentos pela mesa. CNPJs, contratos, extratos bancários. Tenho tudo aqui. E Helena já entrou com pedido de auditoria externa. Em 48 horas, peritos independentes vão analisar cada centavo que saiu dessa empresa. Vanessa ficou branca. Sebastião, você está cometendo um erro. Essas empresas são legítimas. Prestaram serviços reais. Então mostra os relatórios. São confidenciais. Confidenciais ou inexistentes? Marcelo se levantou, apontando o dedo para Sebastião. Você está tentando nos incriminar porque quer assumir o controle da empresa. Isso é golpe. Golpe? Sebastião repetiu a palavra devagar. Eu sou dono de 51%. Já tenho controle. Não preciso de golpe. Então, o que você quer? Justiça. A mesma justiça que negaram para o meu avô há 40 anos. Um dos executivos mais velhos, que tinha ficado calado até então, se manifestou. Que história é essa de 40 anos? Sebastião contou. Tudo. Como o avô fundou a empresa. Como foi traído pelos sócios. Como saiu sem nada. Como passou décadas esperando que alguém fizesse a coisa certa. E vocês? Sebastião olhou para Marcelo, Vanessa e Bruno. Estão fazendo exatamente a mesma coisa que roubou a dignidade do meu avô. Helena se levantou. Tenho algo a acrescentar. Fiz uma pesquisa nos registros públicos. As 3 empresas de consultoria têm os mesmos sócios. Quer saber quem são? Ninguém respondeu. Familiares diretos de Marcelo, Vanessa e Bruno. A sala explodiu de novo. Gritos, acusações. Marcelo tentou falar, mas ninguém estava ouvindo mais. É mentira! Ele berrou. Isso é armação! Armação! Helena pegou o laptop e girou a tela para todos verem. Aqui está o registro da junta comercial. DBR Consultoria, sócia majoritária, Débora Tavares. Sua irmã, Marcelo. Estrategos Assessoria, sócio, Roberto Costa. Seu primo, Bruno. Vanguarda Business Solutions, sócia, Valéria Torres. Sua cunhada, Vanessa. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Era o silêncio de quem acabou de ver a máscara cair. Vanessa começou a chorar. Não foi ideia minha. Foi ele, apontou para Marcelo. Ele que planejou tudo. Disse que era normal, que todo mundo fazia. Cala a boca, Marcelo gritou. Não vou calar. Você me prometeu que era seguro, que ninguém ia descobrir. Bruno levantou as mãos. Eu só assinei os contratos. Não sabia de nada. Mentiroso. Vanessa se virou para ele. Você recebia 10% de cada contrato. A reunião virou um caos. Os 3 começaram a se acusar mutuamente, jogando a culpa um no outro. Os outros executivos assistiam horrorizados.
Alguns já estavam ligando para advogados. Sebastião apenas observava. Não precisava fazer mais nada. Eles estavam se destruindo sozinhos. Helena pausou a gravação. Consegui tudo o que precisávamos. Confissões espontâneas, gravadas e testemunhadas. Marcelo parou de gritar. Olhou para a câmera. Entendeu o que tinha acabado de fazer. Desabou na cadeira, colocando o rosto entre as mãos. Acabou. Ele sussurrou. Acabou tudo. Sebastião caminhou até a cabeceira da mesa. Ficou parado ali, olhando para aquele homem que minutos atrás era tão arrogante, tão confiante, tão poderoso. Agora era só um homem vencido. Marcelo Tavares, Sebastião disse com voz firme. Você está demitido. Vanessa Torres, você está demitida. Bruno Costa, você está demitido. Os três têm até amanhã para entregar seus crachás e documentos. Processos criminais serão abertos. Advogados vão entrar em contato. Marcelo levantou o rosto. Tinha lágrimas nos olhos. Eu só queria ter sucesso. Mostrar que era capaz. Roubando. Todo mundo faz isso. Todo mundo desvia um pouco aqui, um pouco ali. É como o mercado funciona. Não, Sebastião respondeu. É como gente sem caráter funciona. Mercado de verdade se faz com honestidade. Vanessa se levantou tentando uma última cartada. Sebastião, a gente pode devolver o dinheiro. Todo ele. E nunca mais falar nisso. Não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre fazer o certo. Ela começou a soluçar. Bruno já tinha saído da sala, incapaz de encarar o que tinha feito. Marcelo continuava sentado, destruído. Sebastião se virou para os outros executivos. Quem mais sabia? Ninguém respondeu. Vou perguntar uma vez só. Quem mais estava envolvido? Um homem mais novo levantou a mão, tremendo. Eu sabia, não participei, mas sabia e não falei nada. Por quê? Porque tinha medo de perder o emprego. Sebastião assentiu. Você está demitido também, não por roubar, mas por ser covarde. O homem saiu cabisbaixo, mas dois se levantaram e admitiram que desconfiavam de algo. Sebastião os demitiu na hora. No fim, sobraram 6 executivos, assustados, esperando o destino deles. Vocês, Sebastião disse, vão continuar, porque a empresa precisa de gente honesta. Mas, a partir de agora, tudo muda. E foi naquele momento que Sebastião entendeu. Não tinha vindo ali só para fazer justiça pelo avô. Tinha vindo para salvar aquela empresa, para transformar ela no que sempre deveria ter sido, um lugar de trabalho honesto. Sebastião saiu da sala de reuniões, sentindo o peso de tudo que tinha acabado de acontecer. Demitir 3 pessoas, expor fraudes, confrontar mentiras. Não era fácil, mas era necessário. Helena caminhou ao lado dele pelo corredor. Você fez a coisa certa. Espero que sim. Fez. Agora vem a parte difícil. Reconstruir. Quando chegaram no elevador, Sebastião percebeu um homem encostado na parede, observando eles. Terno discreto, óculos escuros dentro do prédio, postura tensa. O mesmo tipo de gente que estava naquele carro escuro em frente ao hotel. Helena, Sebastião sussurrou. Conhece aquele cara ali? Ela olhou discretamente. Nunca vi. Por quê? Intuição. O homem percebeu que foi notado e se afastou rapidamente, sumindo por uma porta lateral. Sebastião pensou em seguir, mas Helena segurou o braço dele. Deixa para depois. Temos coisas mais importantes agora. Desceram para o térreo. Camila estava na recepção, arrumando uns papéis, mas parecia nervosa. Quando viu Sebastião, ela se aproximou rápido. Senhor Sebastião, posso falar com o senhor? Em particular? Foram até uma sala de reuniões pequena no andar térreo. Camila fechou a porta e respirou fundo antes de começar. Tem algo que preciso contar. É sobre aquela ameaça que o senhor recebeu. O coração de Sebastião acelerou. Você sabe quem ligou? Não tenho certeza, mas ouvi uma conversa. Ontem à noite, fiquei até tarde terminando uns relatórios. Vi Bruno no estacionamento falando ao telefone. Ele estava nervoso, dizendo coisas como não vai funcionar e ele não vai desistir fácil. Aí ele falou. Já tentaram assustar ele. Não adiantou. Bruno estava envolvido na ameaça? Parece que sim. E tinha mais gente. Escutei ele falar. O cara que você mandou vigiar e no hotel. Sebastião fechou os olhos. O carro escuro.
o homem nos óculos escuros. Tudo fazia sentido agora. Camila, você está correndo risco me contando isso. Eu sei, mas não posso mais ficar calada vendo coisa errada acontecer. Minha mãe sempre disse, quem cala diante da injustiça vira cúmplice dela. Helena entrou na conversa. Vou adicionar isso ao processo. Intimidação de testemunha é crime grave. Mas sem provas, Camila disse. É só minha palavra contra a dele. Sua palavra vale, Sebastião respondeu. E muito. Você teve coragem quando muita gente ficou quieta. Camila limpou uma lágrima. Obrigada por me ouvir. Camila, Sebastião continuou. Você vai continuar trabalhando aqui, mas não como recepcionista. Ela arregalou os olhos. Como assim? A partir de hoje você é supervisora de recursos humanos, com aumento de salário, benefícios completos e responsabilidade de contratar gente honesta para essa empresa. Camila desabou a chorar. Senhor Sebastião, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só continua sendo quem você é. Uma pessoa que escolhe fazer o certo mesmo quando é difícil. Helena sorriu. Bem-vinda à nova gestão, Camila. Depois de Camila sair emocionada, Helena olhou para Sebastião. Você sabe que está criando um padrão impossível de manter, né? Promover todo mundo que faz a coisa certa? Por que seria impossível? Porque, na verdade, não é. Helena sorriu. É exatamente assim que deveria ser. O celular de Sebastião tocou. Número desconhecido. Ele atendeu com cautela. Alô? Senhor Sebastião? Uma voz feminina, jovem. Sou Júlia, a gente conversou ontem. Lembro, você está bem? Estou, mas liguei porque queria avisar. A Vanessa tentou me subornar. Ofereceu dinheiro para eu dizer que inventei aquela história dos arquivos deletados. E o que você respondeu? Que não sou como ela. Que prefiro ganhar pouco dormindo tranquila do que ganhar muito acordada de madrugada com peso na consciência. Sebastião sorriu. Você tem a mesma coragem do seu pai. Obrigada. Ele ficaria orgulhoso. Júlia, quero te fazer uma proposta. Você topa trabalhar diretamente comigo? Vou criar um departamento de auditoria interna. Preciso de gente honesta, que não tenha medo de apontar quando as coisas estão erradas. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela saiu embargada. O senhor está falando sério? Completamente. Com salário dobrado e um time seu de auditores. Eu aceito. Muito obrigada, senhor Sebastião. Obrigado a você. Por ter coragem quando era mais fácil ficar quieta. Depois de desligar, Helena balançou a cabeça. Você vai acabar promovendo metade da empresa. Vou promover quem merece. O resto vai aprender ou vai embora. Eles voltaram para o 20º andar. A sala de reuniões ainda tinha gente dentro. Os 6 executivos que ficaram estavam conversando baixo, claramente assustados com tudo que tinha acontecido. Sebastião entrou e todos se levantaram rapidamente. Sentem, ele disse. Quero conhecer vocês melhor. Um homem de uns 40 anos, cabelo grisalho nas têmporas, se apresentou primeiro. Sou Roberto Fernandes, diretor de operações logísticas. Trabalho aqui há 15 anos. Você sabia das fraudes, Roberto? Desconfiava que algo estava errado, mas não tinha provas, e tinha medo de perguntar. E agora? Agora quero ajudar a consertar isso. Uma mulher mais jovem, talvez 30 e poucos anos, levantou a mão. Sou Patrícia Almeida, gerente de recursos humanos. Eu tinha certeza que tinha coisa errada. Mas quando questionei a Vanessa uma vez, ela me ameaçou com demissão. Como ela te ameaçou? Disse que se eu não ficasse quieta, ia espalhar mentiras sobre mim, que ia destruir minha carreira. Sebastião assentiu. Entendo. E vocês? Olhou para os outros 4. Um por um. Eles contaram histórias parecidas. Desconfiavam. Tinham medo. Eram ameaçados. Ficavam quietos para proteger o emprego, a família, o futuro. Tudo isso acaba hoje, Sebastião anunciou. A partir de agora, essa empresa tem uma regra simples. Honestidade sempre. Se virem algo errado, falem. Não vão ser punidos por fazer a coisa certa. Vão ser recompensados. Roberto perguntou. E como fica a gestão agora? Com Marcelo, Vanessa e Bruno saindo? Vou assumir temporariamente. Helena vai ser diretora jurídica oficial. Camila vai para recursos humanos. Júlia vai criar um departamento de auditoria interna. E vocês? Olhou para os 6.
Vão me ajudar a reconstruir essa empresa do jeito certo. Patrícia levantou a mão de novo. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor está fazendo isso? O senhor podia ter aceitado aqueles 20 milhões e ido embora rico. Sebastião ficou em silêncio por alguns segundos. A pergunta tocou fundo. Por que mesmo? Por dinheiro? Por poder? Não. Era algo muito maior que isso. Posso contar uma história? Ele perguntou. Todos acenaram. Quando eu tinha 10 anos, meu avô me levou para ver a empresa que ele tinha ajudado a construir. Era menor na época, mas já era algo importante. Ele me mostrou tudo. Explicou como funcionava. Apresentou os funcionários. Estava orgulhoso. Sebastião parou, sentindo a garganta apertar. Alguns anos depois, ele chegou em casa destruído. Tinha descoberto que os sócios dele estavam roubando. Confrontou eles. Foi chamado de louco. Saiu da empresa com a dignidade, mas sem nada do dinheiro que tinha ajudado a gerar. Os executivos ouviam em silêncio absoluto. Lembro dele sentado na varanda da fazenda, olhando para o nada. Eu perguntei, vô, por que o senhor não luta? Por que não processa eles? E sabe o que ele respondeu? Ninguém disse nada. Ele falou, Sebastião, tem coisas que dinheiro não constrói. Caráter é uma delas. Eu posso ter perdido uma empresa, mas não perdi quem eu sou. Um dia, alguém vai fazer a coisa certa naquele lugar. E quando fizer, eu vou estar sorrindo lá de onde estiver. Patrícia limpou uma lágrima. Roberto baixou a cabeça emocionado. Estou aqui porque meu avô acreditou que alguém ia fazer a coisa certa. E agora sou eu. Não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre honrar o homem que me ensinou a diferença entre ter sucesso e ter caráter. O silêncio que caiu foi respeitoso. Sagrado até. Helena quebrou o momento. Sebastião, preciso mostrar uma coisa para você. É sobre os 15 milhões. Conseguiram rastrear? Conseguimos, e tem uma surpresa. Ela abriu o laptop e girou a tela para todos verem. As 3 empresas fantasmas depositaram o dinheiro em contas pessoais de Marcelo, Vanessa e Bruno. Mas aqui está o interessante. Eles não gastaram tudo. Como assim? Tem 12 milhões ainda nas contas. Congeladas pela justiça hoje de manhã. 12 milhões? Eles roubaram, mas ficaram com medo de gastar. Provavelmente achavam que um dia iam ser descobertos. Sebastião olhou para os números na tela. 12 milhões. Quase todo o dinheiro roubado estava ali, intocado, esperando para voltar. E os 3 milhões que faltam? Gastados ao longo de 3 anos. Carros, viagens, investimentos pessoais. Vamos tentar recuperar através de penhora de bens, Roberto perguntou. E eles vão pagar pelo que fizeram? Criminalmente? Helena assentiu. Processos já foram abertos. Fraude corporativa, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Vão responder por tudo. E a empresa? Patrícia perguntou. Como fica a reputação? Os clientes vão confiar ainda? Vão, Sebastião respondeu com convicção. Porque vamos ser transparentes. Vamos contar exatamente o que aconteceu, como descobrimos, como corrigimos e como garantimos que nunca mais vai acontecer. Transparência assusta cliente. Um dos executivos alertou. Mentira assusta mais. Verdade pode doer no começo, mas no longo prazo, constrói confiança. Helena fechou o laptop. Sebastião, tem mais uma coisa. Sobre seu avô. O quê? Encontrei documentos antigos. Quando ele saiu da empresa, os sócios dele se comprometeram a pagar uma indenização. 500 mil reais na época. Nunca pagaram. Não pagaram? Nunca. E com correção e juros, hoje isso dá mais de 8 milhões. Sebastião sentiu o peito apertar. 8 milhões que meu avô nunca viu. Exato. Mas a dívida não prescreveu. Você, como herdeiro, tem direito de receber. Então soma-nos 12 milhões. 20 milhões no total voltando. Helena sorriu. Seu avô está sorrindo de onde estiver. Tenho certeza. Sebastião olhou pela janela. Lá fora, o sol estava se pondo, tingindo a cidade de dourado. Imaginou o avô na varanda da fazenda, vendo o mesmo pôr do sol, sonhando que um dia a justiça seria feita. Vô, ele sussurrou. Conseguimos. Fizemos a coisa certa. 3 meses se passaram desde aquele dia que mudou tudo. Sebastião estava sentado na mesma sala de reuniões onde foi humilhado pela primeira vez.
Mas agora era diferente. As cadeiras estavam ocupadas por rostos que ele conhecia, confiava, respeitava. Helena na ponta da mesa, Camila ao lado dela, Júlia com sua equipe de auditoria, Roberto coordenando operações, Patrícia cuidando das pessoas. Relatório trimestral. Helena anunciou, abrindo uma apresentação na tela. Vocês não vão acreditar. Os números apareceram. Produtividade tinha aumentado 22%. Rotatividade de funcionários caiu para quase zero. Satisfação interna bateu 93%. E o mais impressionante, lucro tinha crescido 17% mesmo com todos os ajustes éticos. Como isso é possível? Roberto perguntou impressionado. A gente pagou todos os atrasados salariais, aumentou benefícios, contratou auditoria externa permanente. Devíamos estar no vermelho. Pessoas felizes trabalham melhor, Patrícia explicou. Quando o funcionário sabe que está sendo tratado com justiça, ele veste a camisa de verdade. Não trabalha só pelo salário, trabalha pelo propósito. Júlia acrescentou. E a transparência ajudou muito. Quando divulgamos publicamente o que aconteceu e como corrigimos, clientes respeitaram. Alguns até aumentaram os contratos porque viram coragem em assumir os erros. Camila folheou uns papéis. Recebemos 140 candidaturas espontâneas esse mês. Gente de outras empresas querendo trabalhar aqui. Viramos referência em gestão ética. Sebastião ouvia tudo em silêncio, com aquele jeito simples dele. Ainda usava a camisa xadrez, ainda tinha as botas de couro, ainda carregava o chapéu do avô. Mas agora ninguém ria. Pelo contrário, respeitavam. E os processos? Ele perguntou. Como ficou a situação do Marcelo, Vanessa e Bruno? Helena ajustou os óculos. Marcelo fez acordo, devolveu tudo que tinha, mais uma parte dos bens pessoais. Vai prestar serviços comunitários por 2 anos e está proibido de exercer cargo executivo por 10 anos. E os outros 2? Vanessa também fez acordo. Devolveu o que pegou e vai trabalhar como voluntária em projetos sociais. Bruno foi o único que tentou lutar na justiça. Perdeu. Vai ter que devolver tudo e ainda responder criminalmente. Que triste, Sebastião disse. E realmente parecia triste. Gente com tanto potencial, jogando tudo fora por ganância. Pelo menos tiveram a chance de se redimir, Camila ponderou. Alguns escolheram bem, outros não. Roberto mudou de assunto. Sebastião, tem algo que a gente queria propor. A Fazenda do Senhor. Que tal transformar ela em modelo de negócio sustentável? A gente pode integrar com a Tech Valley, criar um projeto piloto de agricultura ética. Agricultura ética? Produção transparente, preços justos para o produtor, rastreabilidade completa. Mostrar que dá para lucrar fazendo a coisa certa. Sebastião sorriu. Meu avô ia adorar isso. Então está aprovado? Está. Mas com uma condição. Parte do lucro vai para um fundo de educação rural. Ajudar outros fazendeiros a crescerem com dignidade. Todos concordaram. Helena fez anotações. Patrícia já estava planejando como divulgar. Depois da reunião, Sebastião saiu sozinho do prédio. Camila veio correndo atrás dele. Senhor Sebastião, espera. Ele parou. Pode falar, Camila. Queria agradecer. De novo, minha vida mudou completamente nesses 3 meses. Consegui colocar meus irmãos numa escola melhor. Minha mãe parou de trabalhar tanto. E eu? Eu me sinto útil. De verdade. Você sempre foi útil. Só precisava de alguém que enxergasse isso. Não foi só enxergar, foi dar oportunidade. E eu nunca vou esquecer que o Senhor deu essa chance justamente para a pessoa que te tratou mal no primeiro dia. Camila, todo mundo merece segunda chance. Você teve coragem de admitir o erro e mudar. Isso vale mais que qualquer currículo perfeito. Ela o abraçou rapidamente, com lágrimas nos olhos. Obrigada por acreditar em mim. Sebastião entrou no carro que a empresa tinha colocado à disposição dele, mas que raramente usava. Hoje era diferente. Tinha um lugar para ir. Um lugar importante. 2 horas de estrada depois, ele parou em frente a um portão de madeira velho, conhecido. A fazenda, sua casa, seu refúgio. Desceu do carro, abriu o portão rangendo e caminhou pela estrada de terra até a casa simples que cresceu. Varanda de madeira, cadeira de balanço, vista para o pasto.
Tudo exatamente como o avô deixou. Sentou na cadeira de balanço, tirou o chapéu e ficou ali, só olhando. O vento balançava as árvores. Galinhas ciscavam no terreiro. Vacas pastavam longe. Vida simples, vida boa. Vô, ele disse para o vento. Vim te contar como foi. Conseguimos. Limpamos a empresa. Tiramos os ladrões. Colocamos gente honesta no comando. E sabe o mais legal? A empresa está crescendo mais agora do que quando era gerida por gente sem escrúpulos. O vento soprou mais forte, como se fosse uma resposta. Aqueles 20 milhões que o senhor nunca recebeu, voltaram. Com juros, com correção. Poderia ficar com tudo, investir em mim mesmo. Mas não é isso que o senhor me ensinou, né? Sebastião limpou uma lágrima que teimava em cair. Então criei o Instituto Teodoro Mendes. Todo aquele dinheiro vai para a educação, para ensinar jovens do campo a empreenderem com ética, para mostrar que dá para vencer sem roubar, sem enganar, sem pisar nos outros. Ele segurou o chapéu com as duas mãos. E sabe o que mais descobri, vô? Descobri que o senhor não perdeu nada quando saiu daquela empresa, porque o senhor levou a coisa mais importante, a dignidade. Aqueles sócios ficaram com dinheiro sujo, dormindo mal, olhando por cima do ombro o tempo todo. O senhor dormia tranquilo debaixo das estrelas. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. E aprendi que sucesso não é ter muito. É dormir em paz sabendo que não prejudicou ninguém para chegar onde está. É olhar no espelho e gostar da pessoa que vê. Sebastião colocou o chapéu de volta na cabeça. A empresa está em boas mãos agora. Camila, Júlia, Roberto, Patrícia, Helena e outros tantos que escolheram fazer a coisa certa. Eles vão continuar o legado. Não o legado de lucro, o legado de caráter. Ele se levantou, olhou mais uma vez para aquela paisagem que conhecia de cor e sussurrou: Obrigado, vô, por tudo que me ensinou, por cada lição, cada história, cada conselho. Hoje eu entendo que o senhor não me deixou uma empresa. Me deixou algo muito maior, um exemplo de como viver com honra. O celular tocou. Era Helena. Sebastião, desculpa incomodar, mas acabou de sair uma matéria sobre a gente. Primeira página do caderno de economia. Tech Valley, a empresa que escolheu a ética e está vencendo. Leu a matéria? Li. Está linda. Conta tudo. Sobre seu avô, sobre você, sobre a transformação. Estão chamando a gente de modelo para o país inteiro. Sebastião sorriu. Não somos modelo de nada, só fizemos o que era certo. E é exatamente isso que está faltando no mundo. Gente que faz o certo mesmo quando não é fácil. Depois de desligar, Sebastião voltou para dentro da casa. Foi até o quarto que era do avô. Abriu uma gaveta velha e tirou de lá uma foto amarelada. Era do dia que visitou a empresa pela primeira vez, criança ainda, com o avô sorrindo ao lado. Colocou a foto no bolso da camisa, perto do coração. Vou levar o senhor comigo sempre, vô. Em cada decisão, em cada escolha, em cada momento difícil, vou perguntar: o que Teodoro faria? E naquele momento, sozinho naquela casa simples, Sebastião entendeu a lição mais importante de todas. Não importa quanto dinheiro você tem, quanta roupa cara você veste, ou quantos carros você dirige. O que importa é como você trata as pessoas, como você age quando ninguém está olhando, como você dorme à noite sabendo das escolhas que fez. Porque no final das contas, a única coisa que realmente fica é o exemplo que você deixa. E o exemplo de Teodoro, através de Sebastião, estava agora espalhado por uma empresa inteira, por centenas de funcionários, por milhares de clientes, por incontáveis vidas que seriam tocadas pelo instituto que levava seu nome. O fazendeiro humilde que entrou naquela sala de reuniões sendo ridicularizado tinha saído de lá transformando não só uma empresa, mas corações.